Galera, voltando aqui falando sobre o processo legislativo ordinário, nós vamos falar quais são as fases. Galera, não se enganem por ter pouco texto. Eu estou colocando pouco texto para vocês porque é um assunto muito difícil. Vocês têm que ler várias vezes, tem que ler, tem que reler, tem que entender onde que entra cada uma das fases, tem que pesquisar alguma palavra que vocês não estão entendendo, tá? Hoje em dia a internet é muito bom de você pesquisar. Você não entende, você coloca lá no Google, o Google vai te dar o significado. Então o que acontece? O material de apoio tem pouco texto, mas tem muita informação, ok? Então, nós vamos trabalhar dessa forma. Eu não quero ficar jogando matéria em vocês se vocês não têm a condição de absorver. Mas, por outro lado, também, vocês não podem se enganar, sendo que a matéria escrita, o texto escrito, ele é curto, porém ele é muito complexo de ser entendido, principalmente para quem não tem o costume com o procedimento para a feitura de leis, que é o processo legislativo. Tá bom? Vamos falar um pouco sobre fases do processo legislativo de leis ordinárias e complementares. Tá? São 3 fases que sempre vai ter em toda lei ordinária e na lei complementar também. Já te falei, a diferença vai ser só o quórum e a matéria, né? Mas de resto vai ser o mesmo procedimento, o mesmo processo. Processo legislativo ordinário, a doutrina trata junto. Quais são essas 3 fases? Iniciativa, ok? Iniciativa, a fase constitutiva e a fase complementar. Só estou mudando aqui que eu errei uma coisa aqui, agora no de vocês vai estar certinho, tá? Só os números, coloquei números para ficar mais fácil. Eu separei em tópico 1, 2 e 3, para melhorar a visualização de vocês, ok? Essa fase, a fase iniciativa, vai ser tratada hoje. A iniciativa, o que é a iniciativa da lei? É simplesmente a pergunta, quem é que pode propor uma lei? Quem é que pode propor uma lei? A resposta está aí no material de vocês. Qualquer deputado ou senador, qualquer comissão da Câmara ou do Senado ou do Congresso Nacional, o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, o Procurador-Geral da República e os cidadãos. Você pode, por iniciativa popular. Ok? Então, são essas pessoas que podem propor uma lei para começar o procedimento. Como que ela vai... É como se estivesse espetando o Congresso Nacional. Qual que é o detalhe que eu coloquei para vocês? Sempre uma lei vai começar pela Câmara dos Deputados. Sempre. Sempre. Mas todo sempre é uma exceção. Qual que é a exceção? Quando a lei, o projeto, a proposta de lei for feita por um senador ou uma comissão do Senado. Tá? Eu coloquei. Todos os projetos de lei começam a tramitar na Câmara dos Deputados, exceto quando são apresentados por senador ou comissão do Senado. Nesses 2 casos, começa pelo Senado. A Câmara dos Deputados ela é chamada de Câmara iniciadora e o Senado Federal é chamado de Câmara revisora. Por que é isso, gente? Porque primeiro tem que passar pelas 2 casas, entendeu? Tem que passar pelas 2, sistema bicameral. Mas primeiro vai passar pela Câmara dos Deputados, vai votar, e depois vai para o Senado Federal. Tem que ser aprovado nas 2. Votou na Câmara, foi para o Senado modificou alguma coisa, o que tem que fazer? Volta para a Câmara. A Câmara tem que aprovar aquilo que o Senado mudou. Entendeu? Se tiver alguma emenda no Senado, volta para a Câmara tem que aprovar. Voltou para a Câmara mudou mais coisa. Geralmente ela não vai mudar, né? Porque se ela fosse colocar alguma coisa, ela colocava quando passou por ela de primeira, né? Porque pode ser mudado. Interessante isso. Então, casa iniciadora, em quase todos os casos, é a Câmara dos Deputados, e casa revisora, Senado Federal. Quando que vai trocar? Quando que o Senado vai ser a casa iniciadora? Quando o projeto de lei, a proposta, a iniciativa for de um senador ou de uma comissão do Senado. Entenderam?
E o que é a lei de iniciativa popular, gente? Olha que interessante. A lei de iniciativa popular é uma das formas da gente fazer a nossa democracia direta. Porque a democracia que a gente tem hoje, não sei se vocês lembram do início das aulas, é a democracia indireta ou representativa. Por que a democracia nossa ela é indireta ou representativa? A gente vota nos nossos representantes e esses representantes que vão fazer as normas que nós vamos seguir. Esses representantes que vão fazer o direito que a gente estuda, que a gente segue. Ok? Só que existe alguns mecanismos, e vocês já sabem quais são, de fazer a democracia direta. Quem lembra? Quem lembra me manda mensagem no WhatsApp. Plebiscito, referendo ou lei de iniciativa popular, que é o que a gente vai estudar agora. E quando que pode ter uma lei de iniciativa popular? Olha, tem um quórum, tem um tanto de assinaturas que tem que ter. Essas assinaturas é 1% do eleitorado. Tá? 1% do eleitorado. Não é 1% da população. É 1% do eleitorado. Vão aí no site do TSE e olha quantos eleitores que tem no Brasil. Se eu não me engano, são 147 milhões. Não tenho certeza. Mas, se eu não me engano, está por base de 140, por aí. Porque o Jair Bolsonaro foi eleito com 55 milhões de votos. Ele teve 50% dos que votaram, os votos válidos, mas ele não teve mais de 50% do total de eleitores, né? Porque muita gente se absteve de votar. Mas, olhem, eu acho que tem 147 milhões de eleitores no Brasil. Então, quantas assinaturas de eleitores você precisa? De cidadãos. É interessante que no texto aí que eu coloquei, falou que são cidadãos. Né? A cidadania ela é exercida pelo direito político, por quem pode votar. A cidadania é plena. Ok? Então, se nós temos 147 milhões de eleitores, para a gente propor uma lei de iniciativa popular, a gente precisa de 1.470 mil, acho que é isso, 1% de 147 milhões. Então, acho que 1% de 147 milhões é 1.470 mil, 480 mil, por aí. Ok? Só que tem um detalhe, olha que interessante. O Brasil é um país muito grande, vocês concordam comigo? País de dimensões continentais, né? Então, imagina, só em São Paulo, com certeza já tem 1 milhão de pessoas, né? 1 milhão de eleitores, com certeza. Na cidade de São Paulo tem 11 milhões, né? Só na cidade tem 11 milhões de população. Desses 11 milhões, pelo menos, com certeza, mais de 1 milhão, pelo menos 2 milhões de cidadãos, né? De eleitores, tem. Então você imagina, só São Paulo vai fazer um projeto que o Brasil inteiro pode ter que obedecer? Não. Existe outra regra. Além de ser 1% do eleitorado, tem que estar espalhado por pelo menos 5 estados da federação. E esses 5 estados, aí beleza, não, então tá beleza, eu pego São Paulo, eu pego lá 1.470.000 eleitores e depois pego um eleitor de Minas Gerais, um eleitor do Rio Grande do Sul, um eleitor do Espírito Santo, um eleitor do Mato Grosso do Sul e um eleitor do Acre, tá beleza? Não pode não. Desses, coloquei aqui para vocês, é preciso que em cada estado tenha 0,3% dos eleitores desse estado. Entendeu? Então são 2 requisitos para você mandar uma lei de iniciativa popular para o Senado. Lembrando, para a Câmara. A Câmara é a casa iniciadora, depois vem a casa revisora. Lembrando, essa lei ainda tem que ser votada pelos representantes. Porém, ela tem uma carga maior. Vocês concordam comigo? Porque quem colocou lá foi os próprios cidadãos. Então vamos recapitular. Para ter uma lei de iniciativa popular, existem 2 requisitos. Primeiro, 1% do eleitorado nacional. O total de assinaturas tem que ter 1%. Esses votos têm que estar espalhados em pelo menos 5 estados.
Em cada um desses 5 estados, tem que ter pelo menos 0,3% dos eleitores de cada um desses 5 estados. Ah, mas se tiver mais, tipo assim, se por exemplo 10 milhões de pessoas votaram em São Paulo, beleza, não tem importância. Mas mesmo assim você ainda precisa de outros 4 estados, cada um representado por 0,3% do seu eleitorado. Entenderam? Lei de iniciativa popular. Lembrando que essa lei ainda deve ser votada na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Ah, então é difícil. Não é não. Vocês sabem qual lei que foi aprovada, vocês que são mais novos? A lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa foi uma lei de iniciativa popular. Olha que interessante. Né? O que é a lei da ficha limpa? O político condenado em segunda instância ele não pode concorrer. Ele tem suspenso seus direitos políticos. Interessante, né? E quem é mais velhinho, né? Quem acompanhou as novelas da Globo antigamente, lembrem do caso da Daniela Pérez. Né? O pessoal aí já tem um tempo. A Daniela Pérez é filha da escritora Glória Pérez. Quem não tem, pesquisem, gente. Ela foi assassinada pelo colega de atuação. Ela era uma atriz da Globo, estava no top das audiências, a novela dela foi assassinada pelo Guilherme de Pádua. E esse Guilherme de Pádua, ele foi solto rapidinho, ele pagou fiança e foi solto. Por quê? Porque o homicídio qualificado, ele não era considerado crime hediondo. Fizeram uma lei de iniciativa popular colocando crime qualificado como o homicídio qualificado como crime hediondo. Depois pesquisem essa história que ela é interessantíssima. Ok? São 2 exemplos, existem vários exemplos, existem pelo menos mais 2 exemplos que eu não tô me lembrando aqui, mas vocês podem pesquisar. Quais foram as leis, os projetos de lei de iniciativa popular que viraram lei, que passaram. Leis interessantíssimas, tá? Gente, as outras 2 fases que a gente vai estudar nas próximas semanas é a fase constitutiva e a fase complementar. A fase constitutiva é a deliberação que existe dentro do parlamento, né, dentro do Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Aí vai ter as comissões, né, nós vamos estudar. Tem a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, as comissões temáticas, né? E a deliberação executiva. Vamos estudar mais para frente também. E por último, a fase complementar, que é a promulgação, ok? E a publicação. Vamos estudar a fase complementar e a fase constitutiva na próxima semana. Por hoje é só. Se tiverem dúvida, me mandem pelo WhatsApp, tá? E me mandem essas perguntas que eu fiz também, que eu quero interagir com vocês. Vocês estão interagindo um pouco comigo. Não tem exercício essa semana, por determinação. Quem não fez os exercícios, façam, né? E me mandem pelo e-mail. Quem já fez, estudem todo esse material várias vezes, pesquisem, me mandem dúvidas, me mandem sugestões, me mandem críticas para eu saber se está fluindo bem. Um abraço, até semana que vem.